Bom dia, queridos. Segue algumas explicações aí do material de apoio no ensino remoto, tá? Vocês estão em casa aí com o material. Só uma ajuda aqui para vocês, tá? Esse material começa, tá? Explicando o que é charge. A charge é um desenho, tá? Com imagem verbal, né? Palavras, não verbal, que seria só a imagem. E sempre critica alguma coisa. Tem o lado humorístico, cômico, né? Humorístico cômico, que é a mesma coisa. E se refere a uma situação atual, tá? Política, coronavírus, o que for, tá? E a finalidade, o objetivo é tirar sarro dessa situação, tá? Então tem um exemplo aí fala do corona. O noticiário está 100% infectado, quer dizer, se o noticiário está infectado, então eles têm que usar máscara, né, para se proteger. Aí você deve aproveitar, Júnior, sair lá fora para brincar, se conectar com a mãe natureza. Aí ele fala, eu já tentei isso, mas a mãe natureza não tem Wi-Fi. Tá? Então, eu tiro o sarro na mãe natureza que ela não tem tecnologia. Olha que belezinha. Aí eu expliquei que é caricatura aí, né? Porque pega um excesso, um defeito da pessoa e acaba aumentando, né? Algum traço que seja assim, deformado. Que nem do Ronaldinho Gaúcho é o dente, do Will Smith aí são as orelhas. Então acaba fazendo o que acha de defeito, acaba aumentando. Então esse é uma caricatura. É o exercício. Tem essa charge aí, né? Desigualdade social, porque o rico e o pobre. Aí, filho, aí pede para você. Aí a senhora fala, filho, você vai e pede. Tá? Olha a situação. Então, a charge em análise, qual é o objetivo principal dessa charge? Lembra que a charge, ela critica alguma coisa, tá? Não se esqueçam disso. Ela faz uma crítica, tá? Então, presta bem atenção. Lembra lá que eu falei de charge, né? É um desenho de teor humorístico ou cômico, né? Que possui legenda ou não. Pode se referir a uma situação, acontecimento atual e critica as personagens que nela estão envolvidas, tá? Então, presta atenção. Qual é o objetivo dessa charge aí, tá? Marca o X. A 2. Na charge, além das imagens, outro recurso importante é a linguagem verbal, que no caso as palavras, a escrita. Então, ao analisar a linguagem utilizada pelo pai e pela mãe, o que se pode concluir, o que se pode inferir? As duas estão no mesmo nível coloquial. Coloquial é do dia a dia. O pai usou um termo em inglês e a mãe usou o mesmo termo traduzido para o português. A linguagem pela mãe está no sentido conotativo, no sentido que não é real, no outro sentido, no sentido figurado. E a do pai está no sentido real. A linguagem utilizada pelo pai caracteriza a linguagem urbana, né? A linguagem de quem mora na cidade. E a linguagem pela mãe seria a linguagem interioriana. A pessoa que mora no interior, sítio, fazenda. Ou a forma de falar é mais um elemento da charge que mostra a questão da desigualdade social e cultural. Desigualdade social, no caso, o rico e o pobre, e o cultural, que seria um é mais estudado, o outro não estudou, então por isso que fala desse jeito. Então, qual vocês acham que é a certa? A 3. Em fio, você vai e pede. Essa linguagem o que é formal? Está respeitando as regras? Linguagem correta? É técnica? Tá usando aí um termo científico, tá usando um termo de quem é advogado, é coloquial, porque caracteriza uma linguagem simples e popular, é literário, porque foi usada no outro sentido, que não o sentido verdadeiro, então o sentido figurado é o contrário do sentido verdadeiro, tá? E informal, porque ela está presente no cotidiano de pessoas com bom nível, e bom nível de instrução, quer dizer, então a pessoa sabe muito,
a pessoa estudou muito, tá? Então, essa também tá fácil, mas presta atenção para não errar. Aí o texto 2, né, eu transcrevi ali embaixo aí. Na infância, Juquinha usava o telefone para infernizar todo mundo com trotes. Hoje, as operadoras fazem ele provar de seu próprio veneno. Que, hein? Oi? Droga, caiu de novo, tá? Quer dizer, o que ele fez as pessoas passarem hoje, quem está passando pela situação é ele. Aqui ele está, né? Aqui ele jovem, vamos pensar assim, aqui ele já adulto passando por essa situação agora, né? Ele colheu, agora ele tá plantando. Então, essa charge, o que ela critica? O que ela tá criticando? Essa tá fácil, tá? Então, não vou nem ler essa quarta aqui, bem facinho. A linguagem utilizada na charge pode-se constatar o uso da linguagem informal em relação a quê? Informal é aquela que não segue as regras. É a linguagem do dia a dia. Tá? Onde tem o traço de informalidade aqui? Onde que tá? Será que tá aqui no quê? No em, no oi ou droga caiu de novo? Onde que tem o traço de informalidade? Vocês vão informar, só informem aí. Em relação ao uso do pronome pessoal, do caso reto, a função de objeto direto, a ausência de concordância verbal, não tem o verbo, não está concordando no primeiro quadrinho. A ausência da crase, que é aquele sinal que a gente faz assim, ao contrário, tá? A uso de gíria do segundo quadrinho. Então, quais estão corretas aí? A expressão provar do próprio veneno apresenta significado semelhante. Esse provar do próprio veneno, tá? Apresenta um sentido semelhante, parecido a qual dos outros artigos aqui, dos outros ditos. Artigo não, desculpa, dos outros ditos populares. Provar do seu próprio veneno, tá? Qual seria aqui que lhes parece? Aí o tópico 2 está falando da intertextualidade, que seria uma situação, tá? Que ocorre entre, por exemplo, eu vou trabalhar o Covid, vou dar um texto informativo, depois outro vou dar uma letra de música, tá? Então, a isso a gente chama de intertextualidade. Intertexto, tá vendo? Inter, de significa entre. Relação. A intertextualidade é a relação implícita, ela não aparece, como se a gente falasse assim, ela fica escondida. Ou explícita, ela é aparentemente em texto, de modo que um retome o outro. Então, um vai falar do outro, igual eu falei agora. Aí eu vou falar do Covid em forma de poesia, então no outro eu vou fazer uma propaganda sobre isso. Então, isso é uma intertextualidade. Tá? Vamos lá. Aí tem alguns ditos populares. Se o conselho fosse bom, não se dava, mas se vendia. Quem espera sempre alcança. Quem brinca com fogo se queima. Então, são os ditos populares. Aí tem uma letra de música para vocês analisarem. Chama Devagar Se Vai ao Longe, do Chico Buarque. Tá? Então, ele fala: ouça o bom conselho que lhe dou de graça. Inútil dormir que a dor não passa. Espere sentado. Se você espera sentado, ou você vai descansar, ou está provado que quem espera nunca alcança. Aqui ele faz um trocadilho, tá? Algo bem diferente. Venha, meu amigo, deixa-se regaço. Vem comer o fogo, venha se queimar. Faça como eu digo, faça como eu faço. Haja 2 vezes antes de pensar. Então é pra fazer, não é pra ficar esperando. Corra atrás do tempo, vim de não sei onde. Devagar é que não se vai. Eu semeio o vento na minha cidade. Vou pra rua e beba a tempestade. Então, ele não fica esperando nada. Então, ele vai e agir. Ele vai e age, tá? Espera aí que saiu aqui. Eu fui dar um clique. Ó, vamos lá. Dei um clique aqui, foi tudo. Tá voltando.
Vamos lá. Agora tem uma outra paródia. Tá? A paródia como a gente acaba assim pegando uma letra de música e fazendo algo em cima dela. Então a gente cria uma outra letra de música. Nesse exemplo, eu utilizo os provérbios populares apontados. Então ele pegou os ditos populares, quem espera sempre alcança, só que ele fala, devagar aqui não se vai. Tá, o certo seria falar, devagar se vai ao longe, então ele está falando que não. Então ele acaba assim, modificando o sentido aí desses provérbios. Aqui perceba que nesse exemplo, né, ele não os retoma ao pé da letra, ou seja, ele não usou esses ditos populares de uma maneira original, da maneira como eles são. Né? Mas aí o que ele fez? Ele pegou esses ditos populares e deu um outro significado, fazendo uma paródia. Então, a paródia usa-se muito em política. Eles pegam uma letra de música e cria uma outra letra em cima daquela música que já existe. Então, a gente chama isso de paródia. Agora tem o texto do Camões, onde ele fala que o amor é como se fosse um fogo, tá? O amor é fogo, ele arde e a pessoa não vê, é uma ferida que dói. Quando a pessoa ama e não é correspondida, a ferida dói e não se sente. É um contentamento descontente. Então, ao mesmo tempo que você está contente, você não está. É a dor que começa, que desatina, que não para de doer. É um não querer mais que bem querer. É o andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente, a pessoa sente-se solitária, nunca está feliz. É cuidar que se ganha se perder. A gente, né, nunca, assim, nem sempre ganha, mas também perde. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence ou vencedor. Aí você querer estar com a pessoa, ficar ali pertinho dela, é ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode ser o favor nos corações humanos amizades, tão contrário a si é o mesmo amor. Então ele fala assim, mas como que a pessoa pode ser amiga, né, gostando uma da outra, se o amor não é assim, algo feliz, algo que não machuca. Então é tudo o contrário aqui, né? De uma banda chamada Renato Russo. Aí outra banda de rock também, que retomou sua música Monte Castelo, tá? Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor, eu nada seria. Então ele fala que é só o amor, é só o amor que conhece que é verdade, o amor é bom, não quero mal, não sente inveja ou se envaidece. Então, na outra música falou que o amor é ferida. Agora aqui tá falando que sem o amor ele não seria nada na vida. O amor é fogo que arde sem se ver, tá vendo? É ferida que dói não se sente. Então aqui ele acaba fazendo uma apologia, né? O amor é fogo, ainda que eu falasse a língua dos homens, falasse a língua dos anjos, sem amor nada seria. Então ele foi fazendo essa paródia, ele foi fazendo essa conversa entre os textos. E os exercícios. Presta atenção nessa letra de música do Raul Seixas. Tá? Ele fala que ele nasceu há 10 mil anos atrás, não tem nada neste mundo que ele não saiba como ele nasceu há 10 anos atrás, então ele sabe. Aí ele fala que viu Cristo ressuscitado, o amor nasceu, o amor nascer e ser assassinado. O amor que seria, quer dizer, o Cristo que nasce é assassinado, foi morto. Ele viu as bruxas pegando fogo para apagarem seus pecados. Então viu as bruxas, né, morrendo, cada uma com seu fim, né? Eu vi, né, ele fala, eu vi Moisés cruzar o mar vermelho, vi Maomé cair na terra de joelhos. Eu vi Pedro negar Cristo por 3 vezes diante do espelho. Eu vi. Então nessa canção, o eu lírico, que é essa voz que fala, lembra que foi que poesia não tem narrador, então a gente chama de eu lírico. Retoma fatos presentes em que outro texto ele está retomando esses fatos, né? O que ele está falando aqui. Qual outro texto? E palavras permitiram que você descobrisse isso. Que palavras? Nasci, vi, tá? Que palavras que tá retomando aí? Tá Cristo, amor,
fogo. Quais são as palavras, tá? Vocês provarem o que vocês estão falando. Que fatos são retomados? Dica, 5 fatos. Que fato que ele retoma aí no letra de música? Tá? Ele se refere aqui a 5 coisas. Quais são essas 5? Sabendo que a primeira estrofe, lembra que a primeira estrofe, que é essa aqui, a primeira estrofe, esse conjuntinho de versos, lembra que a estrofe é o conjunto de versos. Que fatos são retomados, né? Tá dando uma dica aqui. E sabendo que a primeira estrofe de música corresponde ao refrão, que é a parte mais importante, justifique por qual motivo o lírico retoma tais acontecimentos. Por que ele está retomando tudo isso que está acontecendo? Por que ele está falando de novo? Aí tem a Mona Lisa, o meme. Acabei falando, né? Essa imagem retoma um quadro muito famoso, qual é ele? Né, o da Mona Lisa. O que você levou a fazer essa associação? Por que vocês fizeram essa associação quando falou que era a Mona Lisa? Depois, perguntando se a imagem se refere, a imagem criada se refere a outra produção artística, sim ou não, qual? Como você chegar a essa conclusão nesse quadro? Aqui tem outra imagem, explica qual fenômeno atual a que ela se refere a qual fenômeno atual. Observe o celular representado na pintura. Nele também é uma referência a uma determinada marca. Que marca que é? Presta atenção no desenho, que vocês vão saber qual é a marca. Essa marca foi retomada pelo autor da imagem exatamente como ela é? Sim ou não e por quê? Qual é o efeito de sentido provocado pelo uso da intertextualidade neste caso? Que efeito está surgindo no texto? Tá? Bom, aí tem sugestão para assistir a aula do Nosnem, que fala sobre intertextualidade, que fala sobre essa conversa entre os textos. Aí tem o pronome relativo. O que é um pronome relativo? É um pronome que se refere a alguma coisa que vem ou antes dele, ou alguma coisa que vem depois dele. Então, relativo, porque se refere a algo que vem antes, tá? Ó, receba bem os atletas. Os atletas. Então, receba bem os atletas que. Então, esse que, por que é pronome relativo? Porque está se referindo a alguma coisa que vem antes dele. Tá? Então, isso é um pronome relativo. Ó, é bastante agradável a cidade. Nasci nesta cidade. É bastante agradável a cidade onde nasci. Então, onde está retomando o termo cidade. Então, isso que chama pronome relativo. Sempre quando aparece aparece um fragmento, um pedacinho de texto, aí vem a pergunta, ela perguntou se o Paulinho deu rei. Aí vem, deixa eu ver. Então, o pronome relativo se refere sempre a alguma coisa que vem antes ou que vem depois, tá? Aqui são os variáveis. O que é algo variável? Que muda, tá? O qual, a qual, os quais, as quais, tá vendo? Então, variável muda. Quanto, vou falar quantos, quanta, quantas. E os invariáveis, eles não mudam, tá? Então, são esses aqui, não tem como mudar, certo? Essa é a blusa que ela me emprestou. Então, o que se refere à blusa, por isso que chama de relativo. As pessoas que lhe falei. As pessoas o que? Então, o que se refere às pessoas. Por isso que é um pronome relativo. Quem também, tá? Olha lá. Quem tudo quer, tudo perde. O que, tá? Pronome relativo que pode ter antecedentes pronomes demonstrativo o ou as, que é o aqui, ó. É verdadeiro o que lhe afirmo. Então, esse aqui também é relativo. Quem é relativo, com quem, em quem. É tudo pronome relativo. Para evitar ambiguidade, que é ambiguidade duplo sentido, emprega-se o relativo o qual. Conheci o namorado da minha vizinha, o qual sofreu um grave acidente. Tá? Então, o relativo sempre se refere a coisa que vem
antes dele, tá? Ao qual, da qual, sobre qual, cuja, só o cujo. Só esse aqui que fala do cuja, o cuja se refere a alguma coisa que vem depois dele, ó. Cuja obra. Então, cuja, pronome relativo que se refere à obra que vem depois. O bairro por cujas ruas. Então, cuja se refere ao substantivo ruas, por isso que é relativo. Então, aqui está explicando quais são. Quanto, onde, como, quando. Olha lá. E vocês vão preencher com pronome relativo. Pronome relativo mesmo, que se refere a alguma coisa que vem antes ou depois, que são esses daqui, ó. O quanto, onde, o como, vê qual dá certo aí. Quando, qual, quem, tá vendo esse quadrinho aqui? Então é por ele. Pega esse quadrinho para fazer o exercício lá embaixo, para ver qual vai dar certo. E preencher aqui os espaços, tá? Então, este é o garoto. Então, qual dessas alternativas aqui, qual dessas que vai completar esses espaços? Lembra que o relativo sempre se refere a alguma coisa que vem depois, ou uma coisa que vem antes, ou algo que vem depois. Então, esse é o garoto, é uma grande árvore, você é a pessoa, tá? Então, qual que preenche o espaço certinho aqui? Marca um X. A 3, a mesma coisa, vai naquele quadro do pronome relativo, e a moça, que, o qual, ou as quais. Até para preencher com o pronome relativo aqui também, vai naquele quadro lá, no comecinho. Aí tá falando a respeito dos pronomes relativos, assinale a correta. Então, tá lá em cima, tá lá naquela explicação, tá bom? Sobre os pronomes. Aí os sinais de pontuação, a gente precisa usar, tá, para dar um sentido diferente no texto. Então, aqui tá falando são sinais gráficos, né, que tenta recuperar algum recurso, a entonação, jogo do silêncio, alguma pausa. Só que aqui vamos falar de dois, o travessão e dos parênteses. Qual que é a diferença entre os dois? Eles vão marcar a entonação. Para que serve o travessão e para que serve o parente? A entonação. Quando eu tô triste, feliz, eu falo: Senhor, por que isso? Tá, mamãe, diga, filho, o que é para fazer? O que é para fazer agora em casa? Estou cansada. Então, essa é a entonação. Se tá rindo, se tá chorando, se tá alegre, feliz, tá? Então, o travessão é marcadinho por esse sinal aqui, de pontuação, tá? Olha o diálogo. Travessão aparece muito nos diálogos. Aí é para vocês só analisarem, tá? Tem exemplos aqui. Olha lá. Mas eis, coce então na nível cortina, como se quisesse explicar alguma coisa. Tá? Então, travessão serve para separar, para iniciar a fala. O que mais? Sinal de pontuação, para recuperar recursos, tá? O jogo de silêncio, o barulho, conversa alta, enfim. Aí tem um exemplo aqui, né, agora dos parênteses. Serve para isolar passagens que desviam da sequência. Tá falando uma coisa, começa a falar outra, abre parênteses, que é igual na matemática aqui, tá? Abre e fecha os parênteses. É como se fosse interrompendo, explicando alguma coisa no meio da conversa, então já pega esse parênteses e já coloca para ser explicadinho, tá? Aí tem o texto do Paulo Mendes, tá? Então vocês vão transcrever essa parte e vão dando sentido a ela. Tá tudo junto aqui. Então, vocês vão colocar o travessão,
conversa entre os dois. Viu? Então tem que usar os travessões aí, tá? Aí tá falando dos índios brasileiros, tá? Algumas tribos, como dos guaranis, conheciam as estações de sol, tá. Os parênteses indicam a inserção. Quando a gente insere, coloca alguma coisa, tá? É uma citação, tá pegando a fala de alguém, tá colocando entre parênteses, é uma correção, falou alguma coisa, agora acaba assim, corrigindo, falando, ai, desculpe, falei errado, ai, desculpe, falei alto. Uma explicação ou uma observação? Esse trechinho aí. Aí na 3 também tá pedindo pra ler o fragmento. Peraí que eu subi bastante. No computador. Olha lá, explica com suas palavras o uso dos travessões. Por que foi usado travessão? Nessa parte aqui, ó, favor cativa, né, quando ela fala por que usou travessão. Aqui também tá perguntando o uso correto do travessão. São carreiras que não exigimos no ensino médio. Carreiras, né? Carreira, o que você quer seguir? Serão opções chamadas de geração nem em jovens que não trabalham e não estudam. O que você acha disso aqui? Então, qual alternativa está justificando o uso de travessão? Se carreiras que não exigimos no ensino médio podem ser uma opção para a chamada geração nem. O meme, já sabe o que é um meme? São essas imagens aí, bem humoradas, que sempre traz alguma lição de moral. Ele surgiu em 79. O que mais aqui que dá pra falar? Foi conceituado muito antes da era digital, mas depois que as pessoas começaram a descobriram. Então tem vários memes aí de curiosidade, imagens de figuras, humorísticos. Aí tem algumas características assim. Vendo? O que mais aqui? Já que o meu mouse meu computador tá meio louquinho. Então esse é o meme. Explica o que é o meme. Algumas características do meme. É um texto flexível, né? No sentido de conjugação de diferentes semioses, ou seja, múltiplas linguagens, tem imagem, figura, fotografia, palavra-chave, enfim. Tudo isso numa figura só, tá? Olha aqui a foto da Mona Lisa, muito bonitinho. Aí tem os exercícios sobre as memes abaixo. Então, o que dá pra... Sobre o que podemos depreender, o que eu posso tirar da mensagem do meme? Pau de selfie, figura 1 abaixo, explica a crítica implícita, a crítica que não aparece sobre o estilo de vida das crianças. Então, vocês vão escrever, tá? Uma crítica aí sobre o estilo de vida dessas crianças. Depois desse outro meme, são responder quais elementos na tira caracteriza como meme e que caracteriza como meme isso aqui. Como essa figura humorística engraçada. De onde vem a graça? De onde vem o humor nessas memes? Fica em casa também, né? O do caixão. Porque esse meme popularizou-se tanto no Brasil, a que fato ele está relacionado ao meme. O que explica o sucesso da piada que fez o meme tornar-se viral. Ele tornou assim algo que todo mundo viu, que todo mundo vê, que todo mundo já sabe o que é. E a figura 3 trata-se de um outdoor utilizado por empresário de Minas. Então, qual é a relação dessas figuras? Que aparece aí, a figura 1, a 2 e a 3. E que uma tem a ver com a outra. Então, esse foi o vídeo, tá? Mais ou menos para vocês terem uma
com uma noção. Se não entendido de novo, vai ligando, vai mandando mensagem que eu vou respondendo. Tá bom? Obrigada. Beijo para todos.